conhecimento era muito restrito. Entrou a gravação aqui. O conhecimento era muito restrito, né, aos muito ricos, aos religiosos que tinham acesso aos livros copiados à mão. Então, o que basicamente o Gutenberg fez é permitir a difusão do conhecimento. Me atrapalhando aqui com uma janela que entrou aqui. Agora está tudo certo. Então, assim, o que o Eric Topol diz é que a saúde hoje ela está causando esse momento, quer dizer, esse poder de transformar, a tecnologia hoje está levando para a saúde esse poder de democratizar a saúde, de transformar a saúde acessível a todos através de tecnologias como a internet das coisas, o smartphone, a inteligência artificial e assim por diante. Outra afirmação do Eric Topol é que essa é bastante polêmica, né, e assim forte. Ele diz que a inteligência artificial pode tornar a saúde humana novamente. E em que sentido ele fala isso, né? Ele diz que hoje o computador está muito no meio da relação médico-paciente. Então, muitas vezes está o médico, está o monitor, está o computador e está o paciente. Então, que com essas tecnologias como a inteligência artificial, o médico vai poder se dedicar mais tempo para a atenção ao paciente e a tecnologia vai facilitar, então, essa interação, deixando ele mais livre para o cuidado em saúde, para tratar das pessoas. Muito bem. O que é a saúde digital? Então, já que é o título da palestra, né, eu resolvi trazer um conceito para contextualizar. Então, aí em amarelo estão trechos importantes dessa definição. Primeiro, é uma transformação cultural. Quer dizer, a tecnologia está no nosso dia a dia, está em tudo. Está no nosso corpo, no nosso smartphone que a gente carrega, nos wearables, está na nossa casa, está no nosso ambiente de trabalho. Então, são tecnologias disruptivas e de alguma forma, elas fornecem dados digitais. Eles tornam esses dados digitais acessíveis tanto aos cuidadores, aí, os profissionais da saúde, médicos, enfermeiras, etc., e os pacientes. E torna a relação médico-paciente de igual nível. Isso é bem interessante. Quer dizer, a tomada de decisão passa a ser compartilhada, ela democratiza o atendimento, ela permite o profissional de saúde conhecer um pouco mais do paciente fora do momento da consulta, antes ou depois, e o próprio paciente se conhecer, se monitorar, saber seus dados de saúde. Então, essa é uma definição bem geral de saúde digital, mas eu acho interessante a gente comparar, mas o que muda, então, da medicina tradicional para a saúde digital, para esse mundo de saúde digital? E eu gosto muito dessa comparação feita pelo Mesco aí, que mostra que a medicina tradicional, o ponto de atendimento é a clínica, é o laboratório, é o paciente que vai até o médico. Enquanto na medicina moderna, a gente fala de tecnologias como teleconsulta, a telemedicina no geral, né, acaba que o ponto de atendimento é o paciente, o ponto focal é o paciente. Então, uma é muito baseada na população, outra é muito baseada no indivíduo, e a gente tem que trabalhar com esses pesos, que ambos são importantes. Uma é muito hierarquizada, a outra é mais de parceria, de igual nível. Uma trabalha muito em prescrições e pedidos, outra, a saúde digital é muito mais colaborativa. O dono dos dados também muda, né? Hoje ainda os dados de saúde, os dados de prontuário são muito da posse dos pacientes, e na saúde digital, né, isso passa a ser de posse não da instituição do hospital, mas sim das pessoas, né? A análise de dados se torna limitada com a IA, os médicos são mais guias, então acontece uma transformação bastante grande quando a gente fala em saúde digital. Para traçar um paralelo, assim, a evolução da tecnologia, a evolução da saúde, hoje a gente fala em saúde 4.0, né? Está na moda o 4.0, tudo é 4.0, a indústria é 4.0, é web. Bom, a web está no 3 ainda, né? Está um pouco atrasado. Mas, enfim, então a gente evoluiu na tecnologia, aí a gente vê à direita da tela, do telégrafo, o televisor, o computador, o smartphone, o tablet, e ainda vislumbra, né, a internet inteligente, a web 3.0, o 6G, que vão vir aí nos próximos 10 anos. E do outro lado, a gente vê como isso impacta na saúde. Então, a saúde 1.0, ali ela começou com tecnologias como microscópio, vacinas, epidemiologia, o próprio DNA, e foi evoluindo para a produção em massa, através de grandes hospitais, da própria criação da Organização Mundial da Saúde. A informatização surge ali pelos anos 80 como viável, né? Ela já existia antes com os mainframes, mas ela se torna um processamento de dados e processamento de imagens real e viável dentro dos hospitais. E hoje a gente vive o que a gente chama de medicina smart, é a época do smart, né? Smart things, smart objects, smart health, né? Então, é a combinação das tecnologias de hoje com a IA, para permitir essa medicina de precisão.
Bom, isso vai evoluir cada vez mais para a gente ter muito mais predição, muito mais monitoramento, nanotecnologia, robótica, que vem aí no futuro da saúde. Então, isso é para dar uma perspectiva, né, geral do que é o contexto. É a saúde digital, onde ela se insere. Bom, que tecnologias, então, estão envolvidas? Então, antes de eu começar a mostrar como é que a pesquisa impacta na saúde, eu resolvi trazer um pouco as tecnologias, porque imagino que muitos aqui presentes são profissionais que atuam na área de saúde, muitas tecnologias são de conhecimento geral, mas eu trago aqui um pouquinho do que hoje já está disponível, quer dizer, o que hoje já tem de produtos e já tem de inovações que a gente vai ver, já vê algumas dentro dos hospitais, mas vê algumas chegando aos hospitais nos próximos anos. Então, essa figura, ela mostra um pouco um apanhado de diversas tecnologias, né? Mas, na prática, eu vou citar algumas aqui, vou mostrar alguns exemplos de como é que ela já está impactando. Começando pelo smartphone, nosso companheiro, né? Imagino que próximo de cada um de nós tem um smartphone, ou no nosso bolso, ou na bolsa, ou na mão. E o smartphone já é um aliado da saúde hoje, então aqui eu trouxe à esquerda, né, alguns produtos, como, por exemplo, o dermoscópio digital através do smartphone, ou o espirômetro digital também usando o smartphone. Então já tem várias ferramentas que podem, através de uma combinação de hardware que eu conecto, né, são capas aqui, lentes que eu conecto, ou microfone que eu conecto ao meu smartphone, transformando ele num dispositivo médico. Por exemplo, a ultrassonografia na beira do leito, né, que pode ser feita com um smartphone, é um exemplo dessa evolução da saúde que a gente tem hoje como produto. Do outro lado, a gente vê algumas inovações em pesquisa. Então, em 2020, se não me engano, teve uma edição da revista Nature dedicada aos testes de HIV no smartphone. Essa é uma realidade que a gente vai ver nos próximos anos, né? Eu preparo uma lâmina muito simples, com uma gota de sangue em campo, conecto aqui no smartphone e em poucos segundos eu tenho um teste de HIV ou de sífilis. Outra evolução que se vislumbra são os laboratórios portáteis. Quer dizer, eu poder na minha pia do banheiro, eu acordo de manhã, eu pego um finger stick, tiro aquela gotinha de sangue, talvez no futuro nem vai precisar tirar a gotinha de sangue, boto ali no equipamento e ele me faz todo o meu mapeamento, vai me acompanhando, aí meu hemograma, minha glicose, enfim, vários parâmetros que a partir do sangue eu consigo detectar. Então, são equipamentos bem interessantes. Então, isso é para mostrar um pouco a revolução que se vive hoje, e isso muito resultado do que inicia na ciência. Vejam que alguns aqui partem de pesquisa e outros já são produtos. Segunda tecnologia, os wearables. Então, a gente tem hoje vários wearables, talvez os mais próximos da gente aqui são os smartwatches e as smartbands. Aqui eu coloquei o Fitbit, o Apple Watch, mas tem uma série de dispositivos que a gente usa e que tem sensores que medem frequência cardíaca, alguns permitem fazer eletrocardiograma, é um eletrocardiograma simples de uma banda, mas é um eletrocardiograma, tem oxímetro, enfim, mede exercícios físicos, então são bem inteligentes, são bem interessantes. Além dos smartwatches, o que a gente tem mais? A gente tem os anéis inteligentes, começam a entrar no mercado europeu, principalmente no Reino Unido, muito forte, que as pessoas dizem, pô, mas eu não usava relógio, agora vou usar para coletar meus sinais vitais. Então tem os anéis, que talvez sejam menos intrusivos e que coletam uma série de sinais vitais também. E várias outras inovações que começam a surgir da pesquisa. Se trabalha muito com a ideia de luvas inteligentes e talvez vai ser um mercado que a gente vai ver muito grande nos próximos anos, se estima um mercado que tem um crescimento anual de 10% nos próximos anos. E o próprio monitoramento, esse aqui é um exemplo de um produto, Bloom Life, para monitoramento pré-natal da saúde, acompanhar todo o crescimento do bebê de uma forma minimamente intrusiva, né? Sem gerar uma intrusão muito grande, mas acompanhar todos os sinais vitais, como é que está o desenvolvimento e assim por diante. Então, isso mostra um pouco de outra tecnologia que está muito presente, que são os wearables. Bom, uma tecnologia que evoluiu anos em pouco tempo, durante a pandemia, foi a telemedicina. Então, a telemedicina, e aqui eu gosto muito dessa, é um prefácio da Lancet, escrito pelo Dorsey e Topol, que ele mostra que a gente vive um momento de mudança, que a tendência era o paciente sair do hospital e ir para a clínica. E hoje está mudando isso, do paciente sair do hospital e ir para a casa dele, e continuar sendo monitorado. Por exemplo, um dos projetos que eu vou comentar mais adiante, que a gente tem em parceria com o GHC, é para permitir isso, que o paciente saia do hospital, mas continue sendo monitorado. Então, essa é uma evolução que a gente está vendo muito grande, com vários aplicativos aí de telemedicina disponíveis, de teleconsulta, de acompanhamento, monitoramento remoto de paciente.
Outro avanço em termos de tecnologia é o que a gente chama de inteligência artificial, ou mais especificamente de aprendizado de máquina. Inteligência artificial nada mais é do que usar o computador para imitar essas nossas capacidades humanas de pensar e de raciocinar. E o aprendizado de máquina é a possibilidade, então, de eu treinar um computador, né, de eu criar uma rede neural artificial, por exemplo, e criar sinapses, treinando, expondo ele a um conjunto muito grande de informações, de forma que ele vai ficar extremamente especialista em algo. Por exemplo, interpretar imagens de raio-x, tá? Ou detectar câncer numa imagem histopatológica de um determinado parte do corpo e assim por diante, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de produtos que já estão disponíveis usando IA. Então, a radioterapia guiada por IA, esse produto da Curay tem feito bastante sucesso nos Estados Unidos. Uma diversidade de chatbots, aqui eu trouxe o Boyu como exemplo, mas tem vários chatbots que permitem, talvez, fazer um screening, talvez fazer um primeiro contato, entender os problemas do paciente, e diversas outras tecnologias estão sendo desenvolvidas, como a detecção de câncer usando IA, né, usando assinaturas do microRNA, ou a própria coordenação de cuidado hospital, SAMU. Né? O SAMU hoje tem uma integração bastante grande com o GHC, né, leva pacientes para o GHC, então a gente pode tentar trabalhar todo esse processo, tornar ele mais eficiente. Por exemplo, começar um protocolo de detecção de sepse na casa do paciente. A gente tem feito esse projeto com o SAMU, na primeira medição dos sinais vitais do paciente. Será que já dá para começar ali a excluir? Porque o protocolo de sepse muitas vezes é um protocolo de exclusão, a determinar se há chance ou não. Então, esse é o caminho. Bom, outra tecnologia que também tem evoluído bastante é a dos robôs. Então, diversos usos da robótica na saúde. Hoje está muito na moda os robôs de cirurgia, como o Da Vinci, né? Os sistemas Da Vinci, está disponível em alguns hospitais aqui da nossa região. Mas também os robôs dentro do hospital, para interação com o paciente, para distribuição de medicamentos, né? Para coleta de sinais vitais. Então, os robôs é algo que a gente vai ver cada vez mais e mais dentro dos ambientes hospitalares. Bom, mais duas tecnologias para terminar e entrar nas pesquisas propriamente dita. Uma delas é o uso da realidade virtual aumentada e misturada. Então, a realidade virtual é o metaverso, que a gente popularmente hoje caracteriza, né? O nome aí que a Meta, né? A empresa criadora do Facebook, tem utilizado, que é essa imersão no mundo virtual. Mas para que isso pode ser interessante para a saúde? Por exemplo, para treinamento, né? Para treinar em cirurgia, treinar em processos complicados. Então, há uma imersão do médico e ele consegue realizar uma cirurgia com a visão como se estivesse fazendo uma cirurgia real, inclusive com um feedback tátil, muitas vezes, sem ter nenhum paciente presente. A realidade aumentada é trazer elementos do mundo virtual para dentro do mundo real, como o Google Glass, que foi uma tecnologia que foi proposta alguns anos atrás, mas ainda não estava madura o suficiente. E talvez a mais disruptiva é a realidade misturada, que é eu ter no mundo real ambientes do mundo virtuais, enxergar eles como se fossem elementos reais. Então, aqui na direita, isso está sendo muito usado para treinamento hoje. Vocês veem 2 estudantes estudando anatomia com um cadáver virtual ali, que eles permitem, por exemplo, através dessa solução, enxergar ossos, músculos e assim por diante, as partes, e estudando de uma forma interativa, como se tivesse um cadáver, né, virtual, nesse caso, na sala. Bom, para terminar esse grupo de tecnologia, né, eu trago um pouco uma outra tendência, que são os bioimplantes, e particularmente aí eu trago o interfaceamento com o cérebro. Então, não sei se muita gente conhece, uma das empresas do Elon Musk, que é o criador da Tesla e da SpaceX, é a Neuralink, que é uma companhia focada em interfaceamento com o cérebro. Inclusive, num dos últimos keynotes deles, eles mostraram já que eles já têm uma tecnologia que permite, por exemplo, pessoas cegas voltarem a enxergar. E aí tu consegue, através de um implante, de um chip no cérebro, fazer uma interface com uma câmera, né? E a pessoa enxerga, inclusive, com possibilidades de supervisão, porque uma câmera pode ter zoom, pode ter visão infravermelho, coisas que nós humanos não temos. Então, eles têm investido muito em pessoas com deficiências, né, como pessoas cegas ou pessoas que têm limitações de movimento, né, tetraplegia ou
ou alguma limitação de movimento, para recuperar esses movimentos através de uma interface cerebral. Então, a gente vê, a ciência evolui muito, né? E nós, no Software Lab, estamos dando o nosso pingo de contribuição aí para essa evolução e para trazer novas tecnologias para dentro dos hospitais. Então, nesses meus últimos 12 minutos aí, eu vou mostrar um pouquinho das tecnologias que a gente trabalha e também alguns projetos que a gente está desenvolvendo. Essas fotos que vocês veem são de um dos nossos laboratórios na Unicinos, e a gente tem mantido parceria com os principais hospitais aqui da região metropolitana de Porto Alegre, mas com empresas também, como a própria Siemens Healthineers, a própria Dell Computers, é outra empresa que é parceira, a Oracle, a Amazon. Então, tem várias empresas aí, seja da área de saúde ou da área de tecnologia, que têm sido nossos parceiros. Um dos conceitos que a gente trabalha já há alguns anos é o que a gente chama de internet das coisas de saúde. Talvez vocês tenham ouvido no termo internet das coisas, né? Que é o fato de objetos comuns do dia a dia estarem conectados, terem chips e terem uma conexão computacional. Então, a ideia disso aqui é permitir, por exemplo, que nós, pacientes que temos sinais vitais coletados, por exemplo, através de um wearable ou do smartphone, possam ser agregados de alguma forma nos nossos prontuários eletrônicos. Então, quando eu vou numa consulta, ou, por exemplo, quando eu entro na emergência do hospital, esses dados estejam disponíveis para que seja possível, por exemplo, eu saber avaliar algum sinal vital que possa ter variado, ou até precocemente detectar algum eventual problema de saúde, predizer algum deterioramento de estado de saúde. Outra questão que é bem relacionado com o Internet of Health Things, né, com essa área, é a própria interoperabilidade que vai vir mais detalhada no próximo slide, mas é permitir que um paciente, como imaginem que essa pessoa do meio, eu vou chamar de Maria aqui, né, a Maria, ela possa ter controle sobre o seu prontuário eletrônico, e isso a gente chama de um prontuário eletrônico pessoal, e compartilhar esse prontuário com diferentes provedores de saúde, hospitais, clínicas. Então, digamos, ela está em viagem no Rio de Janeiro e tem que consultar, tem que ir a uma emergência, por exemplo, ela não é um paciente novo que nasce no hospital com o registro zerado. Ela é um paciente com todo o seu histórico de saúde disponível, se assim, conforme LGPD, ela desejar compartilhar, né? Então, a internet das coisas combina os dados tradicionais de prontuários eletrônicos que estão nos hospitais, estão nas clínicas, com os dados coletados dos wearables e do smartphone que a gente pode estar utilizando. Então, esse é um dos conceitos que a gente trabalha muito forte aqui no Software Lab. Outro conceito é o da interoperabilidade, quer dizer, parece simples conectar vários hospitais, mas os hospitais usam sistemas diferentes, armazenam os dados de forma diferente. Então, eles têm que falar uma linguagem comum. Que nem a gente viajar para a Coreia do Sul, por exemplo, e tentar falar português, ou às vezes até inglês, né, e não conseguir se comunicar. Então, os hospitais eles têm que ter padrões de comunicação que permitam justamente eles se entenderem. E existem alguns padrões, hoje o mundo está atendendo com um padrão que se chama HL7 FHIR, mas existem vários outros, o Nomad, que é muito usado nos Estados Unidos, o OpenR, que tem um poder de expressão semântica muito interessante. Então, a gente tem trabalhado também aqui no Software Lab com esses padrões e com a integração desses padrões entre sistemas. O padrão é trazer os dados da forma que eles estão armazenados em um sistema específico e converter para um padrão que vai ser entendido por outro sistema. Essa conexão, muitas vezes, se dá a partir de outra tecnologia que a gente já tem trabalhado há alguns anos, que é o blockchain. O blockchain é a tecnologia que está por trás do Bitcoin, das criptomoedas, mas que permite conectar de forma segura diferentes entidades, sejam aí provedores de saúde, sejam clínicas e assim por diante. Então, o blockchain está por baixo disso tudo. E o que essa combinação vai permitir? O IoT, a interoperabilidade, o blockchain? Por exemplo, o monitoramento remoto de pacientes, que eu possa acompanhar pacientes na casa dele, no ambiente deles, e chamar para o hospital, se assim for necessário, ou alertar para que ele faça uma consulta, ou para um hábito de saúde que não está adequado. E a partir desse monitoramento individual no paciente, eu posso levar isso para uma escala maior, por exemplo, para uma cidade. E aí a gente tem o conceito de cidade inteligente, que se mistura com o conceito de hospital inteligente, onde eu posso trabalhar com esses componentes, levando isso para várias áreas. E, por fim, não poderíamos deixar de trabalhar com a inteligência artificial. Então, são várias as tecnologias de predição que a gente usa,
Aqui, por exemplo, tem alguns trabalhos nossos com predição de câncer de mama ou predição de deterioração do estado de saúde. São alguns trabalhos que a gente tem desenvolvido aí para antecipar questões que talvez os protocolos tradicionais só detectassem muito mais tarde. Com esse pano de fundo, e para concluir minha apresentação de hoje, depois, claro, a gente pode, através das perguntas, detalhar algum ponto a mais, né? Eu trago alguns projetos que a gente tem se envolvido nos últimos anos. Então, esse é um projeto que a gente desenvolveu com a Siemens Healthineers, na Alemanha, em parceria com a sede da Siemens lá e com a Frederic Alexander Universität, onde eu fiz meu pós-doutorado, e desenvolveu o estudo de caso aqui no Instituto de Cardiologia, em Porto Alegre, onde a gente pegou uma sala cirúrgica híbrida, né? E colocou nessa sala todo um monitoramento de workflow. Então, tinham câmeras RGBDs, que a gente chama, que pegam a profundidade, e a gente conseguia fazer uma visão 3D dessa sala e mapear todo o workflow de pessoas na sala, fazer os mapas de calor, como a gente vê às vezes nos esportes, né? Como no futebol, aquele mapa de calor, a gente consegue fazer o mapa de calor da sala cirúrgica e ver os deslocamentos, as áreas mais movimentadas e otimizar, tanto do ponto de vista de ergonomia, de exposição à radiação, de otimização de uso de várias salas cirúrgicas. Um outro projeto que a gente também já desenvolveu, esse foi um projeto de repensar o quarto hospitalar, a gente fez também em parceria com a FAO e com a SAP aqui, né? Nosso hospital parceiro foi o Mãe de Deus, na época, de repensar o quarto hospitalar para conseguir coletar o máximo de dados que um quarto hospitalar tem. Veja que aqui eu não estou falando de um quarto de UTI, é um quarto tradicional. Então, coletar informações como, por exemplo, o paciente está responsivo, não está responsivo, viu TV, não viu TV, temperatura, quem entrou, quem saiu, enfim, as informações, os próprios sinais vitais, que às vezes eram coletados manualmente nessa época, né? E ainda são em muitos hospitais. Então, a gente trabalhou em repensar esse quarto de hospital. Blockchain é outro tema que a gente vem trabalhando há alguns anos, e esse é um projeto que a gente fez com o Clínicas. O Clínicas usa um sistema que é o AGHUSE. Então, através desse projeto, cada AGHUSE poderia enxergar os dados em outro AGHUSE, que até então era uma novidade, cada um era uma ilha, e foi um projeto que entregou uma interface para o AGHUSE de permitir acessar dados de outros hospitais. Bom, na linha de inteligência artificial, a gente tem aqui um projeto que a gente desenvolveu em parceria com a UFSPA e com a NVIDIA, que nos financiou algumas placas de vídeo que são usadas para esse processamento de inteligência artificial na detecção do câncer de mama. Então, a gente trabalhou com patologistas da UFSPA aqui para tentar trabalhar em cima de imagens histopatológicas e detectar câncer de forma automática. Bom, a gente tem alguns projetos internacionais, mas talvez o principal hoje seja o PRINT, que é um projeto de internacionalização da CAPES, que a gente tem mandado muitos estudantes para a Alemanha e também para universidades da Coreia do Sul para realizar parte do seu doutorado lá ou parte da pesquisa lá nessas universidades. Estou terminando aqui os últimos projetos. Então, Minha Saúde Digital é um projeto que começou já em 2020, né? Um projeto que termina no ano que vem, e que o foco foi trabalhar na Covid-19, e foi um projeto bem interessante que uniu vários parceiros na região com interesse em comum, como os principais hospitais, o Icolab, que é o Instituto Colaborativo de Blockchain, e a própria Unimed, e esse projeto a gente está, então, integrando essas tecnologias, que são o nosso pano de fundo aqui no Software Lab, em torno do assunto Covid-19, da pandemia da Covid-19. É um projeto que entrega aí infraestrutura de blockchain, interoperabilidade, app para monitoramento remoto de paciente. Então, esses são alguns dos entregáveis desse projeto. Que gerou spin-offs, como, por exemplo, Minha História Digital, que tira isso de dentro dos hospitais e leva para cidades inteligentes. Então, aqui ele enxerga mais a cidade e não só o hospital. E, mais recentemente, aprovamos esse ano um projeto que a gente vem desenvolvido com GHC, Clínicas e UFSPA, o monitoramento de pacientes com a síndrome pós-Covid, com o Covid longo, que a gente vem trabalhando aí com esses dispositivos, como os wearables e os smartphones, para acompanhar os pacientes depois que eles saíram do hospital, na sua casa, ou entre consultas, ou entre visitas aos ambulatórios. Bom, para concluir, então, o que a gente quer com a saúde digital é sempre tornar a medicina mais precisa, assertiva, preventiva, isso que a gente quer. A gente não quer substituir médico, não quer substituir enfermeiro de forma alguma, a gente quer permitir que eles tenham mais tempo para atenção à saúde, para que possa se reduzir internações, antecipar risco, enfim, melhorar a qualidade de vida das pessoas.
particularmente no Software Lab, o que a gente quer é poder trazer, poder contribuir para que a saúde digital fique dentro dos hospitais do Rio Grande do Sul, cada vez mais presente. E claro que, como cientistas, né, a gente tem gerado diversas publicações de muito impacto internacional. Então, por exemplo, nosso artigo de blockchain OmniPHR, que hoje quase 300 citações aí, é um artigo que foi um dos primeiros de blockchain na área da saúde, e vários outros de prontuário eletrônico, de internet das coisas de saúde, de agentes conversacionais. Então, a gente tem gerado aí, entrou um áudio aí. Além dessa parceria com os hospitais e de gerar um impacto dentro dos hospitais, tem gerado uma reverberação científica aí na comunidade. Bom, muito obrigado. Desculpa, acho que passei um pouquinho do tempo, e fico também à disposição no final para perguntas e debates. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Cristiano. Para aqueles que ingressaram depois aqui no nosso ambiente digital, o Cristiano André da Costa abordou o tema saúde digital, a pesquisa acadêmica gerando inovação no ambiente hospitalar. Como o próprio Cristiano mencionou agora, tá, gente? Ele vai permanecer conosco aqui no ambiente virtual, terminando a próxima exposição do Felipe. Então, os nossos convidados estarão à disposição aí para dialogar com o público presente e também responder as questões que antecipo ao Cristiano e ao Felipe já estão sendo enviadas aqui pelo chat, tá? Se vocês quiserem já, o Cristiano, se quiser já ir dando uma olhada nas questões que já foram enviadas, inclusive pela Bruna, tá? Para ir se ambientando, pensando, elaborando as respostas, estejam à vontade. Destaco também, Cristiano, para tu ficar tranquilo, que não passaste do tempo, pelo contrário, tinha mais 5 minutos aí ainda para desenvolver a tua fala, tá? Antes, então, gente, de passar a palavra para o Felipe, eu lembro também que estes eventos, a Jornada Científica do GHC, 11ª, assim como a 3ª Jornada Gaúcha de Pesquisa em Saúde, deixa eu só colocar isso, só destacar também a importância de nós deixarmos os nossos microfones no modo mudo, quando não estivermos falando. Então, reitero aqui que nós também estamos com a transmissão aqui dos nossos eventos pelo YouTube, o YouTube da Escola GHC. Refeitos, então, estes lembretes para todos nós vamos, então, para a nossa segunda exposição, segundo convidado da nossa tarde de hoje, que é o Felipe Krivorushka de Matos, que ele vai falar, então, sobre o tema Construindo a Inovação em Saúde a partir da Educação. Reitero as boas-vindas, os nossos agradecimentos ao Felipe, também os nossos agradecimentos também ao Cristiano, já a exposição realizada. E dito isso, Felipe, contigo a palavra, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Obrigado, Rodrigo. Aliás, parabéns, porque na primeira tu conseguiu pronunciar bem meu sobrenome, né? Ser descendente de ucraniano não é fácil, né? O Krivorushka tem muitas consoantes e poucas vogais, né? Já é um desafio que eu já estou acostumado, mas vamos lá, né? Queria agradecer, então, o convite, né? Em primeiro lugar, aí, de todo o grupo Conceição que está realizando essa jornada, que é uma alegria muito grande poder compartilhar um pouquinho. Obrigado, Bruna, também. Tenho trabalhado um pouquinho mais perto, né, com alguns projetos de inovação em saúde. Só que a Bruna me colocou em maus lençóis aqui, né, me colocando depois do Cristiano, porque o que me resta falar, né, depois de toda uma exposição de saúde digital, assim, né, e com muitos links para o ensino, né, porque a pesquisa é fundamental. Me resta trazer, na verdade, exemplos, tá, gente? A minha fala aqui vai ser muito genuína no sentido de algo que nós temos feito. Atualmente eu, né, como parte aí do corpo docente da Atitus, que mudou de nome, era antiga IMED, né, agora virou Atitus, a gente teve uma mudança de nome em agosto, e a gente está se acostumando. Então, se eu errar na fala também, é porque há alguns anos, né, com o nome antigo, a mudança às vezes cobra um preço. Mas deixa eu compartilhar minha tela aqui, então, com vocês, para compartilhar um pouquinho de como que a gente tem trabalhado, né, no ensino. Aqui eu vou dar um foco maior na área da graduação, que é onde eu tenho atuação maior, e na pós também, né? E voltou a nossa gravação, perfeito. Vamos lá então, gente. Se variar um pouquinho a conexão, vocês me avisem, tá? Que às vezes a internet não é muito santa, né? Espero que funcione bem como a do Cristiano funcionou. Mas então, gente, o que eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco aqui nessa tarde é sobre construir inovação, né, em saúde através da educação, né, através do ensino, através de todo um conceito que
acredito que a maioria aqui ainda tem muita familiaridade, né? Vi que tem alguns residentes, enfim, né? Vários estudantes aí que têm já provavelmente vivenciado algumas situações que a gente vê como oportunidades, né? De aplicar inovação, né? E aí, acredito que dentro da escola, né, do próprio GHC já tem sido feito aí várias iniciativas, a Bruna já compartilhou, pude visitar a escola já, e acredito que tem um caminho muito bom aí pela frente, né, trabalhando esse termo que está tão em alta, né, a inovação, né? Então, também fica desnecessário aqui, eu só vou fazer um convite para vocês, que é escanear esse QR Code, que é o meu perfil do LinkedIn, né? Gosto de fazer conexões, né? Então, é sempre bom quando a gente fala de inovação, eu vou trabalhar um pouco, né? Vou conversar um pouco, melhor dizendo, sobre inovação aberta, sobre, enfim, a gente não trabalhar mais restrito a quatro paredes, né? Então, conexões hoje, né, é um bem muito desejado, né? Ter um networking bom quando se trabalha com inovação e com educação também, né, com ensino, é algo que vale muito, né? Então, gostaria muito de fazer esse convite, né, para a gente se tornar conectados aí no LinkedIn, que é hoje em dia, né, a rede social que tem esse objetivo mais profissional. Sempre é bom a gente ter, né, conexões, certo, gente? Mas eu quero contar um pouquinho da minha trajetória, né, para contextualizar o porquê que eu, né, o porquê que eu estou trabalhando com inovação no ensino, né, e na educação. Eu sou cirurgião dentista, como já foi colocado aqui, né? Tenho uma parte clínica ainda, sim, tanto que atuo na docência com a parte clínica também, tudo mais. Mas eu sempre fui um nerd, tá, gente? Confesso que eu não fiz ciência da computação por pouco, tá? Sempre gostei muito de tecnologia. Quando o projetor dava problema na sala de aula, chamavam o Felipe para consertar, né? Enfim, aquelas situações clássicas. E isso me permitiu empreender dentro de um modelo de negócios que hoje está super arejado e trabalhado e falado, que é o modelo de startup, né? E aí eu me juntei com alguns amigos para fazer uma solução para odontologia, claro, minha área natal, né, onde fui formado, né, a área da odonto dentro da saúde é muito clínica, né, muito prática, e a gente resolveu tentar criar soluções digitais para o cirurgião dentista. E felizmente deu certo, o negócio escalou e seguiu todos os princípios lá de startup, o que me levou a um segundo projeto. Hoje a Dental Startup, Dentstart, desculpa, a Dentstart existe e fornece serviços. Hoje já não estou mais no comando do negócio, mas ela ainda trabalha muito com o conceito de Software as a Service, o famoso SaaS, que é algo que a tecnologia está trazendo bastante, e aí eu ainda sou consultado aí para algumas demandas. Mas o que foi mais legal nesse processo é que me levou para uma iniciativa nacional. Não sei se a gente tem algum colega cirurgião dentista aí assistindo, que faça parte aí, né, do nosso evento, mas a gente fez a primeira iniciativa de inovação para a odontologia, porque a odontologia, ao contrário um pouco da medicina, que já está andando a passos largos, né, e justamente o professor Cristiano trouxe muitos exemplos, né, que estão conectados não só com medicina, mas com outras áreas, né, da assistência também. A gente começou a trabalhar um pouco com esses conceitos de inovação, de toda uma parte de transformação digital, onde eu tive também o privilégio de ter um ensino muito bom lá na PUC, sobre transformação digital, inclusive conectado com a parte de saúde. E a gente viu que tinha uma oportunidade de fazer isso dentro de um contexto de odontologia. E aí, esse é um pouco do meu background. Além disso, por trabalhar com essa parte de startups, de empreendedorismo e de inovação, isso me permitiu fazer parte do primeiro grupo de investidores anjo aqui do Rio Grande do Sul, que começou inicialmente com a Escola de Administração da URGS, e aí tem alguns membros bem legais, eu pude fazer parte dessa construção. Mas, trazendo para o meu contexto atual, onde a gente trabalha hoje, né, onde eu posso compartilhar um pouco mais com você sobre a parte de educação, né, de ensino, a minha atuação hoje é dentro da Atitus, né, a antiga IMED. A IMED é uma instituição de ensino que nasceu lá em Passo Fundo, tá? Inclusive, a matriz está lá. Mudamos de nome, né? Mas a gente tem toda uma parte de formação em saúde lá, né? Tem graduação em enfermagem, medicina, odontologia, psicologia, enfim, né? As áreas da saúde mais clássicas a gente tem tanto lá agora aqui em Porto Alegre também. A gente tem um campus que é justamente, eu coloco a fotinho da IMED para lembrar, né? Que foi na Dona Laura, mas agora fez a modificação, onde a gente tem os moldes tradicionais de ensino,
né, que eu acredito que a maioria aqui teve sua graduação na área da saúde de uma maneira muito semelhante, né, onde a gente tem toda uma parte teórica, né, que agora está sendo substituída gradativamente, né, pelo digital. A gente tem já diretrizes curriculares do MEC, né, de colocar disciplinas online já. Então, a sala de aula presencial ela existe ainda, mas existe também algo como o que a gente está fazendo agora, né, nos reunirmos de forma online. Temos lá os laboratórios, as pré-clínicas, enfim, todo o espaço, né, para atendimento. Aqui eu trago o exemplo da Odonto, que é o meu contexto, é claro, mas temos laboratórios lá, né, de histologia, né, de microbiologia, enfim, e espaços, né, para descompressão também faz parte, né, a gente poder contar com né, poder estarmos juntos em espaços abertos assim, para relaxar um pouco dentro, né, de um contexto de educação. Mas sendo bem prático, eu gosto de trazer conceitos também, né? Eu vi que o Cristiano trouxe conceitos e acho que isso é mal de professor, né, Cristiano? A gente sempre é bom começar trazendo um conceito, né? E aqui eu trago um conceito não tão científico, né, baseado em evidências como a gente está acostumado, a gente aprende, né, a clinicar, né, a exercer a nossa área baseado em evidências, mas aqui eu trago uma lei. Vejam só que, né, eu gosto de trazer coisas diferentes, mas tem uma lei nossa de 2004 que coloca que inovação é introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social, que resulte em novos produtos, processos ou serviços. Vejam bem que é novidade ou aperfeiçoamento, né? Então, quando a gente fala de trazer a inovação para a educação, para o ensino, não é só novas ideias, porque muita gente associa a palavra inovação com criatividade, né? Mas necessariamente não é só isso. A gente pode utilizar de aperfeiçoamentos, né? De melhorar técnicas, de diminuir custos, de tornar mais rápido, mais ágil, né? E aí que entram depois outros termos como disrupção, enfim, que estão mais em voga. Né? E aí a gente pode partir para um caminho convencional, e aqui desculpa te copiar, tá, Cristiano? Eu não sabia que tu iria apresentar isso como tecnologia e saúde, mas a gente usa na educação também. Que aqui eu trago um exemplo, e me desculpem se o áudio sair muito alto, tá, gente? Eu vou tentar controlar aqui o volume, vamos ver se ele vai ajudar aqui. Eu trago o exemplo da MedRoom, que a gente já usa na graduação, tá, gente? Que é o quê? Nada mais do que utilizar realidade virtual, né? Dentro de uma disciplina que todos nós conhecemos, que é a anatomia, tá? Então, vou deixar o vídeo deles explicar melhor como que funciona. Inovar na educação assim. Durante todo o nosso processo de construção dos modelos 3D para serem utilizados dentro da realidade virtual, a gente passou por algumas etapas que fazem toda a diferença. Não é fácil reproduzir a realidade na tecnologia. Para conseguir fazer isso, a nossa equipe ela tem uma atenção muito grande aos detalhes, a gente tem uma equipe que tem uma expertise muito forte em modelagem 3D, em programação, para que a gente consiga reproduzir com o máximo nível de detalhamento os objetos que a gente trabalha nas nossas simulações. A gente contou com a assessoria do Hospital Albert Einstein, onde a gente conseguiu analisar e verificar todas as estruturas do corpo, detalhamento dos tecidos, das estruturas, então um aspecto de cor, como é a forma que um coração funciona, como ele se movimenta, como que a válvula abre. A gente contou com a ajuda de vários alunos e renomados professores para conseguir entregar os modelos mais realistas possível. Eu não sei, eu sei que eu tô me sentindo. Eu tô me sentindo. Opa! Passando dessa etapa, a gente passa para o nosso time de engenheiros, onde eles colocam dentro da realidade virtual e criam a experiência e o uso. A gamificação ela está na filosofia da empresa. Nós engajamos muito com histórias. E a ideia é que a gente consiga transportar esse sentimento para dentro dos treinamentos em si, de forma que a gente engaje os estudantes, engaje o usuário e ao mesmo tempo que ele tenha um desempenho melhor enquanto ele está treinando. No sistema de ensino em si, a aplicação da tecnologia ela fica mais fácil. Como a gente aposta muito em ferramentas que são fáceis de usar, tanto para o professor quanto para o aluno, essa comunicação ela fica otimizada. O aspecto mais importante desse acompanhamento foi entender o que os alunos e os professores precisavam para a gente entregar uma solução que realmente fizesse diferença para eles no dia a dia. Então o professor fala uma língua que ele consegue se expressar e o aluno entende numa língua que ele consegue entender. E uma vez que você tem uma situação favorável nesse sentido, a curva de aprendizado é muito menor.
Então, só para ilustrar um pouquinho, né, de maneiras que a gente tem como trazer inovação já na prática, né, no ensino e na educação, de uma forma que eu não tive. Quando eu tive anatomia, né, eu não tinha possibilidade de navegar dentro de um sistema circulatório em funcionamento, né, ou muito menos fazer uma cirurgia aberta para ver um coração, né, em pleno funcionamento. E hoje, né, a tecnologia, que está sendo muito aperfeiçoada e linka muito com o que o Cristiano trouxe sobre saúde digital, já permite que os estudantes, né, tenham uma visão anatômica muito mais precisa. E aqui eu trago o meu contexto, por exemplo, né, que eu tenho que trabalhar lá os pares de nervos cranianos, né, trabalhar o trigêmeo, trabalhar temas complexos, que às vezes um modelo é falho em demonstrar, um modelo físico impresso, ou a própria peça anatômica, né? Aqui a gente tem o quê? A gente tira as barreiras físicas, né? Para poder navegar por dentro, para poder expandir, para poder ver em todos os ângulos, né? Então, o ensino, né, está sendo transformado através de inovações como essa, com uma tecnologia que já existe há algum tempo, né? A realidade virtual já existe há algum tempo, não é algo novo, não surgiu ontem, mas está sendo aperfeiçoada. E esses dispositivos de imersão, conforme foi mostrado aqui, eles permitem uma experiência do aluno onde ele aprende de forma facilitada, ele aprende de uma forma mais livre, né? Para poder não só interagir com aquele conteúdo, né? Mas para fixar de uma forma mais divertida, digamos assim. Tanto que eles falam de gamificação. Tá aí outra inovação, né, na educação e que pode ser linkado à saúde. Já tem projetos de aplicativos aí para pacientes diabéticos que envolvem gamificação, né, e que fazem toda uma questão lá de suporte, de controle glicêmico, de dieta, aonde o paciente, né, atingindo objetivos, ele vai ganhando recompensas. Princípio de gamificação. Então, a gente vê hoje que o ensino está sendo modificado, está sendo transformado, e o ensino em saúde, consequentemente, também. Tá? Então, essa é uma das formas que hoje a gente identifica, né, de trazer inovação já desde o início da graduação, ou talvez até na pós-graduação também. Né? Vimos ambientes simulados, né, realidade aumentada, realidade virtual, maneiras de treinar que tem já não só modificado, mas tem transformado já o perfil dos nossos futuros profissionais de saúde, né? Sejam na graduação ou na pós-graduação. E a maior vantagem que eu vejo hoje é que os meus alunos, por exemplo, são todos nativos digitais. As minhas filhas já são assim, né? Eu não preciso ensinar elas a mexer numa tela nem nada. Então, a afinidade com tecnologia das gerações mais novas, ela tem favorecido a adoção mais cedo de tecnologias, assim. E isso tem gerado inovação, né? Tem gerado transformação. Mas não quero me restringir somente a isso. Quando a gente fala de inovação e quando eu tento conectar isso com a educação, com o ensino, eu gosto de falar de inovação aberta. Tá? E aí vem um clássico aqui da literatura, né, a respeito disso, do Harry Chesbrough, né, que ele fala, traz esse conceito em 2003, né, que coloca o quê? A abertura de fronteiras das organizações, no sentido de permitir o uso de ideias internas e externas, claro que estou, né, usando o conceito dele, que já é muito bem estabelecido, né, para que ocorra um processo de inovação, que não está restrito mais a quatro paredes. Eu acho que isso, sim, é algo muito interessante. É algo que está vindo com muita força dentro do ensino em geral e na saúde também. Né? Aqui é o conceito original dele, né? Da gente pegar tanto a entrada de conhecimento quanto saída de propósito, ou seja, né, de ter um objetivo claro, né, dentro de processos de inovação internos, né, e expandir isso para fora. Né? Não fica mais restrito só às quatro paredes da Actus, ou só da Unicinos, ou só do Grupo Hospitalar Conceição, não. A gente está vendo hoje tempos de colaboração, né? Tanto é que a gente teve um evento chamado South Summit no ano passado, né, gente? No ano passado não, nesse ano, desculpem, né? Estou pensando no ano que vem. Mas a gente teve o South Summit e disso nasceu o South Collab Health, né? Que o GHC faz parte, né? E que várias instituições fazem parte. Inclusive, né? Acho que a maioria das instituições de ensino e de saúde fazem parte, os grandes hospitais, aonde a gente vê que colaboração gera inovação, porque é aplicado esse princípio de inovação aberta, né? E para tornar isso mais prático, mais fácil a gente enxergar, existe um conceito de hélice quádrupla de inovação, que é justamente a gente pegar ensino e conhecimento, e que eu trago, né, a minha atuação hoje, né, como Actus, por exemplo, mas pode-se colocar qualquer instituição de ensino, né? A gente interage com indústria, né, com empresas, com a sociedade e com o governo também. Né? E nessa junção ali no centro, né, com essa hélice girando de fato, a gente vai ter inovação. Né? E isso hoje, né, para nós, como instituições de ensino, fazer sozinho já não faz mais sentido. Né? Então, eu trago aqui um exemplo,
muito prático, que o Cristiano, lá na Unicinos, conhece muito bem, né? Porque o Pacto de Inovação que foi feito, né, URGS, Unicinos e PUC, né, foi um dos catalisadores, dos potenciadores de fazer o Instituto Caldeira, que é um instituto de inovação, tá? Que surgiu, né, como fruto de uma iniciativa. Para quê? Para fomentar a inovação, né? Então, não sei se o povo aqui já conhece, já teve, né, a oportunidade de visitar o Instituto Caldeira. Ele foi inspirado em iniciativas assim de outros locais do planeta, como Toronto, Madrid, enfim, o próprio Vale do Silício, né, Israel, que são ecossistemas de inovação muito consolidados já, né, para fazer o quê? Né, para fazer um hub, o famoso conceito de hub, né, um hub de inovação, que é bem batido talvez para alguns, né, que é fazer o quê? Conectar. Né? O objetivo principal é fazer conexões para quê? Para fomentar o ecossistema, para gerar inovação. Hoje já tem, né, tá bem grande, isso aqui é dados do próprio Caldeira, né, que a gente hoje faz parte lá, tem muitas empresas, tem instituições, tem startups, tem outros hubs conectados, para quê? Para que dentro dessa comunidade, e aqui a gente tinha a marquinha antiga ainda, né, não tinha mudado a marca ainda, a gente faça, e tá aqui justamente, né, deixa eu pegar o marcadorzinho aqui, né, mal de professor, deixa eu ver se o Zoom não vai me pregar peças, né, tá aqui justamente, a Aliança para a Inovação, né, dos nossos grandes players de ensino, de educação, fomentando isso, junto com o quê? Com a iniciativa privada. Né? O Instituto Caldeira não tem fins lucrativos, mas ele busca trazer inovação. Aí tu pega uma área que estava abandonada lá no 4º distrito, não abandonada não, mas sem uso, né? A fábrica da Renner, né? Por isso que chama Instituto Caldeira, inclusive, né? E se transforma num espaço de convivência, né? Onde se busca trazer conexões, onde se busca aproximar ensino, indústria, enfim, a sociedade e o governo, né? Tanto que tem lá gabinete da própria prefeitura municipal funcionando, tem players do governo, né? Tem toda uma estrutura tecnológica que favorece, né? Para quê? Para gerar inovação, né? E o ensino está sendo impactado por isso, né? Aqui a gente traz justamente o nosso contexto entrando nisso, né? Como instituição de ensino que virou Atlas, e lá hoje a gente roda dentro do campus Caldeira, dentro do instituto tem uma área específica para ensino, né? Onde a gente tem espaços que não são mais salas de aula convencionais, porque justamente o ensino está sendo impactado pela inovação de uma forma hoje que a gente trabalha com turmas que são não só de uma área da graduação, mas a gente incentiva a troca de informações entre áreas conexas, como, por exemplo, os cursos da saúde. Né? É muito difícil hoje, numa equipe assistencial, ter só um profissional. Né? Vai estar constituído de médico, de enfermeiro, de auxiliar, de nutricionista, enfim, de vários profissionais. Né? Então, isso já pode partir do ensino, né? Da educação. Aprender a trabalhar de uma forma colaborativa, né? Não ficar só naquele universo restrito da minha atuação, que muitas vezes é técnica. Né? E isso a gente tem visto bons resultados de inovação, a gente tem áreas, né, que não parecem mais com salas de aula convencionais, justamente para que o aluno seja formado né, nesse eixo, dessa forma. E aí, dentro disso, a gente estabelece uma forma de trabalhar que é baseada em desafios. Né? Não é mais só aquela forma científica, né, de aprender conteúdo, de ser conteudista. O conteúdo faz parte, ele é muito importante, mas a gente tem que também aprender a desenvolver nos alunos, né, nos estudantes, nos futuros profissionais de saúde, o que? A capacidade de ter a parte técnica, né, é o famoso profissional T-shaped, né, ou seja, tem o formato de T, onde ele vai ter as hard skills, né, ele vai ter um conhecimento técnico muito bem formado, mas ele vai ter uma parte de competências que se chamam soft skills. Né? Então, hoje, a gente, dentro da nossa estrutura de ensino, a gente trabalha muito com esses desafios. E esses desafios estão bem delimitados. Eles começam na profissão, né? Porque a gente sabe que todas as profissões, né, todas as áreas de atuação têm seus desafios, e é bom que, né, o futuro profissional esteja já contextualizado. A gente trabalha com soft skills como comunicação e comportamento, que são fundamentais, né, na saúde. Justamente, é difícil a gente conduzir um tratamento sozinho, né, gente? Para isso, a gente tem que saber mediar conflitos, né? A gente tem que saber se comunicar de uma forma clara e correta, né? E isso hoje é muito valorizado por qualquer instituição, né? São competências desejáveis hoje, né? Que qualquer big company, especialmente as tecnologias, né? Que hoje estão muito em evidência, valorizam muito. Mas aonde eu posso trazer um exemplo muito claro que a gente já tem trabalhado esse conceito de inovação aberta é na tecnologia e inovação, aonde a gente tem um framework, a gente tem um modelo que basicamente o aluno ele começa a aprender as tecnologias, aí linka direto com o que o professor Cristiano trouxe, né? A gente conhecer essas tecnologias, seja blockchain, seja IoT, né? Big Data,
todos esses termos em inglês que estão muito em voga, né? A gente tem um conhecimento básico, a gente utilizar de ferramentas básicas já, né? Como ferramentas do Google, como Canvas, como até a impressão 3D, que eu sei que já tem bastante, né? E hoje temos até alguns núcleos aí de tecnologia trabalhando com soluções criadas em casa, né? Na pandemia a gente viu isso, né? E a gente, a partir disso, pega problemas reais e tenta desenvolver soluções, né? Trazendo uma problemática real, e não só isso, a gente traz os participantes do problema, né? A gente pega a empresa, a gente pega a instituição de governo, a gente pega o paciente que é afetado por isso, e a gente desenvolve conjuntamente uma solução, que depois é feita uma apresentação, né? E aí, inclusive, a gente tenta premiar as melhores soluções. O que isso aconteceu na prática? Eu trago um case de alunos meus da odontologia que participaram de uma maratona de inovação. E está aí outra inovação no ensino em saúde, né? Aqui eu trouxe uma muito ligada à odontologia, mas ela não é a única, tá, gente? Pelo contrário, hoje a gente tem HackMed, que é da própria parte médica ou de saúde em geral, né? Mas meus alunos participaram de uma maratona de inovação, onde foram lá, era focado para o público acadêmico, tá? Era só alunos de graduação e pós-graduação, aonde eles fizeram projetos para solucionar problemas de saúde, né, conectados com odontologia. O que aconteceu no final das contas? Eu vou destacar 2 projetos aqui. Um é o Odontobook, que foi justamente, que esse eu tenho mais contato, porque foram os nossos alunos que fizeram, onde eles desenvolveram um aplicativo que resolvia um problema da indústria para fazer comunicação com o profissional, especificamente na área de implantes. Qual foi o resultado aqui? O projeto foi selecionado, foi investido por investidores anjo e tem uma das indústrias odontológicas, uma das maiores do país, que também já está querendo fazer o quê? Querendo comprar a ideia, né? Querendo incorporar a solução como spin-off, como uma startup, que é o que as empresas estão fazendo. Então, na saúde, o aluno hoje, ele já sai com um negócio na mão, muitas vezes, por ter uma boa ideia, por conectar a tecnologia com o conceito teórico que ele está tendo, para resolver um problema. O outro projeto foi Érica, que era um projeto para a saúde pública, tá? Que foi desenvolvido especificamente para o município de São Paulo, onde eles utilizaram lá de inteligência artificial, tá? E de um método de gestão que pouparia, na teoria, mais de 200 milhões por ano, tá? Em gastos necessários para o cuidado básico de saúde lá, enfim, no contexto de saúde bucal, dentro do plano, do programa do Brasil Sorridente, por exemplo. Então, a gente vê aqui alunos de graduação, né, já tendo uma dinâmica de resolução de problemas complexos, né, enquanto estão ainda no ambiente de ensino, de educação, mas trazendo soluções práticas. Para um evento desse ocorrer, o que precisa? Precisa ter todos esses players juntos. Tem que ter a instituição de ensino, tem que ter o governo, tem que ter as empresas e tem que ter a sociedade. E aí, com isso, a gente vai gerar inovação, vai gerar soluções, vai gerar ferramentas, vai pegar um processo que ele era demorado, era caro, né? E vai torná-lo mais ágil, mais barato, mais tecnológico. Né? E que bom que o Cristiano trouxe muitos exemplos já práticos disso, né? De como a pesquisa também já está gerando essas ferramentas, para que a inovação não dependa só de tecnologia, né? Ela depende, sim, depende muitas vezes. Ela precisa de tecnologia, mas ela está baseada, às vezes, em ideias, né? Aonde, por exemplo, né, a gente pode pegar um exemplo muito prático, que é quando tinha um sistema só de táxis, né? Acho que o povo se lembra, quem é jovem há mais tempo aí, né? Se lembra que era, às vezes, mais difícil pegar táxis. Então, por que não pegar motoristas que estão lá disponíveis, né? E utilizá-los para gerar mobilidade urbana? Inovação, né? Uma boa ideia. Depende de tecnologia? Dependeu, né? Tem que ter um aplicativo e tudo mais. Mas, às vezes, dentro do ensino, a gente precisa de boas ideias, porque as ferramentas já existem. E aí a gente, como instituição de ensino, entra para capacitar, para fornecer conexões, para que se gere soluções. Né? Aqui eu trouxe o exemplo tanto de iniciativa de saúde privada, como para saúde pública. Né? Então, a própria inteligência artificial, hoje, ela vai potencializar não só o diagnóstico e tratamento, mas vai tornar o sistema mais efetivo com a relação de custo. Né? Ou, então, trago um outro exemplo, né? Puxando aqui, por exemplo, o HackMed, né? que é um evento que começou lá em 2020, né? Antes da pandemia ele foi anunciado, né? E depois é que, né, teve toda né, a nossa restrição, mas o HackMed existe até hoje, né? Ele foi organizado por quem? Pela medicina da USP, né? Uma das mais tradicionais do país, né? Junto com o MIT Hack Medicine, que é um evento do MIT para a saúde, né? Enfim, aonde
resolveu fazer isso, né? Não só uma conferência, mas um hackathon, né? O que é um hackathon? É uma maratona onde as pessoas têm que desenvolver uma solução. Normalmente lá de 24, 48 horas, é o período de um fim de semana, né? Nos moldes mais originais, onde tu pega problemas reais, pessoas diferentes, para a gente ter a diversidade é fundamental para a gente trabalhar a criatividade. Não precisa ser só o profissional que trabalha numa área específica, traz gente de outras áreas, aonde juntos vão discutir ideias e disso muito provavelmente vai sair uma solução inovadora. Esse processo normalmente é baseado em design thinking, também outro termo que está em voga, né? Ou seja, a gente trabalhar uma abordagem com ideias para gerar inovação, né? E muitas vezes essas ideias depois vão ser trabalhadas para implementação. Seja através, né, de um NIT, seja através de uma aceleradora, de um instituto de inovação, de uma instituição de ensino. O que foi criado, muitas vezes dentro do contexto de educação, pode virar uma solução, pode virar um serviço, né, pode virar um produto que vai ser amplamente utilizado. E aqui eu trago um outro exemplo, que eu lembro bem, né, de usar, por exemplo, inteligência artificial dentro de um contexto de medicina laboratorial. Né? A gente sabe que existe hoje programas como o Choosing Wisely, né, que ele é feito para quê? Para que a gente, né, não precise prescrever, né, ou indicar exames desnecessários para o paciente. A inteligência artificial já pode ajudar nisso, né, para que os residentes, né, para que toda a questão, né, da assistência, né, a gente tenha o quê? Uma gestão correta dos recursos. Muitas vezes, não, por falta de experiência, né, ou por falta de conhecimento, se usa de exames desnecessários, que usam do recurso, usam de tempo, né, utilizam espaços que poderiam estar sendo utilizados para quê? Para prioridades maiores. A inteligência artificial já está ajudando nisso, né? Então, a gente já tem exemplos, né, de como a inovação está transformando e que ela já começa dentro do ensino, né, dentro da educação. Porém, é um desafio muito grande, né? Fazendo o ponto e o contraponto aqui, não é fácil a gente modificar o ensino em saúde, porque ele é uma área muito sensível, é uma área que é muito clássica, muitas vezes, por ser técnica, né? E a inovação, ela traz, muitas vezes, um desconforto, né? Do desconhecido, de tecnologias, até da ameaça de, por exemplo, né? O Cristiano trouxe o exemplo da cirurgia robótica, o Da Vinci, né? Que é o mais famoso, a cirurgia robótica já está sendo usada há um bom tempo, os maiores hospitais já têm, né? O Da Vinci usa de inteligência artificial, não para substituir o cirurgião, mas para aperfeiçoar o movimento dele, para diminuir a trepidação. Porque numa cirurgia, onde tem um campo cirúrgico muito reduzido, né? E qualquer movimentação errada, tu pode lesar, né? Ou causar um dano maior, a inteligência artificial vai lá e aperfeiçoa o movimento, né? E torna melhor ainda. Então, muitas vezes essa barreira de receio e de desconhecimento é uma barreira a ser vencida, né? De olhar a tecnologia não como um concorrente na área da saúde, mas como um aliado para potencializar as coisas, né? E proporcionar o quê? O melhor tratamento possível para o paciente, que sempre é o maior interessado e o maior beneficiário, né, de todo o cuidado em saúde. Então, eu quero terminar aqui, desculpa que eu acho que eu também, não sei se eu me passei no tempo, né, mas trazendo uma outra citação famosa do Clayton Christensen, que é também uma autoridade no mundo da inovação, né, tem esse livro muito legal dele, que é Inovação na Sala de Aula, né, é um desafio muito grande, mas que a motivação, né, ela é o catalisador necessário para trazer sucesso e inovação. E isso vale da mesma forma para o ensino, né? Então, eu vejo como um grande desafio trabalhar a motivação, né, dentro do ensino em saúde, para trazer inovação, né? Saber gerar engajamento, interesse, né? Ver resultados, ver benefícios no final, para que isso funcione, né? E isso a gente está vendo já, não só a nível local, mas a nível global, como tudo isso está trazendo impacto já. Eu arrisco dizer que, né, existem aí já muitas estimativas, até de Fórum, né, Econômico Mundial, né, de que todas as empresas vão ser de tecnologia, né, a inovação já vai estar nisso. A gente está vendo na educação, está vendo na saúde, né, então é um desafio grande preparar os futuros profissionais, ou os que já estão no mercado, estão numa pós-graduação, estão no mestrado, estão no doutorado, né, para trabalhar com aquilo que está chegando, com aquilo que está vindo, porque está tudo sendo modificado de uma forma muito rápida, né, então trabalhar a motivação sempre é essencial, né? Porque com esse esforço a gente já tem visto resultados, né? Já tem visto projetos de inovação que tem o eixo do ensino junto com o eixo da assistência, junto com a parte, né, de tecnologia, e isso tem dado bons frutos, bons resultados, né? Então, eu acredito, né, que em vez de olhar o copo meio vazio, a gente olha o copo meio cheio de que tem dificuldades, tem barreiras a serem vencidas, mas
existe um oceano azul de oportunidades aí, né, para ser trabalhada a inovação na área da saúde. Certo, gente? Desculpa se me passei um pouco no tempo aí, né, Rodrigo, mas era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, né, e agora vem a parte mais legal, né, que é da nossa interação, certamente. Tá certo, gente? Obrigado. Fica tranquilo, o Cristiano também não passou, deu certinho no tempo, tá naquilo que a gente tinha projetado, e mesmo a projeção, como o próprio nome diz, é uma projeção, é um tempo aproximado. Para nós, como tu mesmo referiste, é importante fazer essas conexões, então quanto mais pudermos desfrutar e aproveitar desse tempo com vocês, para nós é melhor. Reitero então, Felipe, os agradecimentos a ti, tá? Para aqueles que ingressaram depois ou no momento da fala do Felipe. O Felipe abordou o tema Construindo a Inovação em Saúde a partir da Educação. Se vocês não se importarem então, Felipe e Cristiano, nós já tivemos algumas questões que foram propostas aqui no chat, tá? De maneira geral, as questões elas não foram dirigidas nem diretamente ao Cristiano, nem diretamente ao Felipe, mas compartilhadas aí para os dois. Então, se vocês não se importarem, vou apresentar 3 dessas questões em blocos, daí vocês respondam, depois nós vamos colocando mais questões. Pode ser assim, gente? Então tá, então vamos começar aqui com uma questão que nos foi levantada, trazida pela Bruna, gerente de ensino e pesquisa. Vamos só essa aqui já é a última. Vamos lá pela primeira da Bruna. Cristiano e Felipe, vocês poderiam comentar um pouco sobre como podemos aproximar cada vez mais o hospital e a academia? Como conseguimos utilizar os projetos de mestrado e doutorado dentro do hospital, gerando valor e resolvendo os problemas do hospital? Aí uma primeira, ou na verdade, 2 questões em conjunto que foram trazidas pela Bruna. Mas a Cris também colocou: como conscientizar os profissionais de saúde da importância de dados no dia a dia, tanto para as questões assistenciais, de gestão, de ensino, enfim, a gente pode generalizar isso para toda a área da saúde. Tivemos agradecimentos, as presenças, as exposições de vocês. E aqui temos uma questão da Cláudia Santos. Hoje todos sabemos que a tecnologia, só para dar uma resumida, é bem importante, mas se em algum momento vocês já tiveram algum paciente que, apesar de todos os recursos tecnológicos, de toda a modernidade, essa colocação da Cláudia, de alguma maneira remeteram a necessidades de tratamentos mais convencionais ou não tão atuais assim. Então, aí só algumas questões, Cristiano, Felipe, se vocês quiserem começar aquecendo nesse debate com os nossos participantes, e se combinarem também, quem é que pode começar aí respondendo essas questões que foram colocadas pelos participantes aqui do evento? Eu posso começar, talvez, Rodrigo, comentando, então, agradecendo as perguntas, tem perguntas realmente bastante interessantes, assim. Então, eu vou começar comentando o bloco dessas 3 questões aí. Primeiro, sobre a aproximação do hospital e da academia, e a pergunta da Bruna, eu acho, Bruna, que a gente vem fazendo isso, né? Eu acho que a gente tem conseguido fazer isso nessa parceria Unicinos-GHC, que a gente já tem há alguns anos. E então, é cada vez mais levar para os ambientes de pesquisa, e isso a gente faz muito na Unicinos, até o nosso programa se chama Computação Aplicada, não é aquele clássico Ciência da Computação, justamente por isso, a gente não quer inventar problema. Tem muito problema no mundo real. Vamos trazer os problemas do mundo real para dentro da academia e ajudar a resolvê-los. Então, acho que a primeira questão é essa, é um pouco da mudança de paradigma, que a gente vê, às vezes, pesquisadores que estão muito imbuídos numa área específica, às vezes não é um problema real próximo ou que tem uma aplicação imediata. Então, que a gente possa trabalhar nos problemas que nos cercam e levar para dentro desses ambientes que têm os problemas as possíveis soluções. Então, inclusive, o Felipe falou bastante inovação, né? E a inovação não se dá na pesquisa, a inovação se dá justamente em transformar isso em algo que agregue valor, que transforme a sociedade, que transforme o ambiente produtivo, e ali é que está. E aí a gente tem feito isso com mestrandos e doutorandos, e inclusive aí eu trago uma questão interessante,
que hoje quem faz mestrado e doutorado em computação não é só quem é formado em ciência da computação. Eu tenho doutorando médico, eu tenho ainda dentista, ainda não tive, mas será um prazer orientar um dentista num mestrado ou num doutorado, mas da área da saúde, de diversas áreas do conhecimento, porque a computação ela passa a ser transversal e passa a ser usada por várias áreas. Então, essa também é uma forma. Vamos capacitar, por exemplo, gente que trabalha dentro dos hospitais com tecnologia, já usando como ambiente, como estudo de caso, como tema da pesquisa, os problemas do hospital. Bom, como conscientizar profissionais de saúde a usar dados, né? A importância dos dados? Eu acho que é fazendo bons sistemas, ou seja, é usando a computação não como uma forma que sobrecarregue o profissional de saúde, e aí às vezes eu gosto de me dirigir um pouco para os profissionais da enfermagem, que muitas vezes tem uma sobrecarga enorme nos processos, da forma como é implantado a computação, ou o software, ou como é mudado o processo dele em função da tecnologia. Então, a tecnologia tem que estar lá para apoiar e de uma forma que não crie um trabalho adicional, mas que agregue valor à atividade que vem sendo desenvolvida. Então, eu acho que parte por aí essa conscientização, né, Cris? Justamente da gente trabalhar com a integração da tecnologia aos processos de uma forma que não gere, que não onere os profissionais que estão envolvidos, que não gere um retrabalho, muitas vezes, e que os envolva no processo de implantação da tecnologia. Eu acho que esse é um ponto de sucesso importantíssimo, envolver o profissional da ponta e aquele que vai ser o usuário da tecnologia no momento que ela está sendo pensada e está sendo estudada. E sobre a tecnologia substituir aquela, vamos dizer, o método antigo, tradicional, eu acho que a tecnologia ela agrega valor, é ferramenta, né? Ela não vai substituir uma técnica que ainda continua sendo utilizada, ela pode melhorar em algum aspecto, mas talvez é como hoje, né? Hoje a gente tem o Spotify, eu pego o Spotify e escuto minha música ali, mas nada impede que eu vá escutar um disco daqui a pouco, porque é interessante, né? Mas eu sei que a qualidade da música no Spotify é melhor, eu sei que no Spotify eu boto o nome da música e em menos de um segundo ela está tocando, né? Não tem chiado. Então, assim, eu acho que a tecnologia ela busca tornar os processos mais ágeis, tornar os processos mais precisos e fazer com que o profissional possa focar na atividade principal dele. Então, assim, eu não sou um profissional de saúde, sou um profissional de tecnologia, mas o que eu vejo é que ela bem implementada, e aí tem a ver com a resposta anterior, ela bem integrada com o processo, ela agrega valor. Então, eu não vejo esse retrocesso. É como dizer agora, né? Às vezes o profissional tem um pouco de medo dessa questão da tecnologia, porque o computador vai substituir o médico, né? Teve a crise dos radiologistas, agora não vai ter mais radiologista, computador. Não é isso. Talvez o radiologista vai se focar em uma coisa que ele é muito boa, enquanto o computador vai ajudar noutra que talvez seja um trabalho braçal, ou que o computador também seja muito bom. Só para fechar, que eu já falei demais, eu vou trazer um exemplo. Há muitos anos atrás ficou famoso o Deep Blue, um computador da IBM que venceu o Kasparov no xadrez, né? E as pessoas diziam, e agora? Agora a humanidade está perdida, o computador é melhor no xadrez que o homem. E aí, o que muita gente não sabe é que depois disso foram feitos vários campeonatos de xadrez, e os que ganharam não eram nem homens nem máquinas, mas combinações de homens e máquinas, enxadrezistas muito bons, com algoritmos muito bons. Então, isso é para dizer o seguinte, claro que talvez algumas atividades nossas vão se tornar obsoletas, como se tornou obsoleto o ascensorista, que apertava o botão do elevador, o cobrador de ônibus, aos poucos está se tornando obsoleto. Então, algumas atividades o computador é muito bom, mas o ser humano tem o raciocínio, o ser humano tem a experiência, né, tem a sabedoria, tem uma série de características humanas que um computador não vai substituir. Então, a solução ganhadora está em justamente combinar o que é bom do humano com o que é bom da computação. Obrigado, Cristiano. Felipe, depois nós temos mais aí um outro bloco de outras questões, mas para tu dialogar com as questões, dialogar com a resposta aí com as respostas que já foram introduzidas pelo Cristiano, contigo. Beleza. Não, só para complementar um pouquinho mesmo pela experiência, né, de atuar na saúde de fato, né, e assim,
a questão, vou só complementar um pouquinho, Cristiano, que já deu uma bela de uma resposta, né? Enquanto não temos a singularidade ainda, né, Cristiano, a gente pode respirar aliviado, né? Mas essa provocação, eu considero uma provocação no bom sentido, né? De nos fazer refletir a respeito, primeiro, da aproximação, que foi o que a Bruna colocou ali, né? Trazendo justamente um contexto de inclusão, que foi o que o Cristiano colocou, né? De que as pessoas não ficam mais olhando, né, uma solução ser feita, elas fazem parte, são coautores, né? São uma peça importante e que não seja só um conhecimento não prático, né? Mas sim de que isso gere, de fato, uma solução, gere uma forma melhor, de que isso traga resultados, né, palpáveis, concretos, né? E que sejam aplicados já, claro que muitas vezes se começa com teste, né, gente, óbvio, mas que depois isso né, para que o próprio sistema hospitalar esteja pronto para absorver isso. Porque o que eu tenho, não trabalho diretamente com assistência, né, no contexto hospitalar, mas tenho muitos amigos que trabalham nisso, né, de que muitas vezes isso linka com aquilo que acredito que o Geraldo trouxe ontem, né, da maturidade do hospital, da instituição, né, de saúde, para receber isso também, né? Porque não adianta, às vezes, tu ter lá um mestrado, um doutorado, que tem uma pesquisa maravilhosa, mas que não tem abertura de inserção depois na assistência, né? Ou dentro do hospital. Então, eu acredito que é um trabalho que ele é muito amplo, né? Ele tem que ser trabalhado não só a parte do ensino e da pesquisa, né? Para estar né, trabalhando de forma muito ligada à assistência, mas a assistência está pronta para receber isso, né? E às vezes a gente vai se deparar com um desafio grande, que é um desafio cultural, né? Que foi justamente o que o Cristiano colocou aqui também, né? De que às vezes existe uma cultura que é muito tradicional e que fazer modificações é um pouco mais difícil. Porém, os resultados têm provado, né, de que essa sinergia entre a pesquisa, né, e a assistência e essa aplicação da inovação na prática tem trazido excelentes resultados, né? Então, eu acredito que trabalhar a questão cultural, né, ela vai gerar uma aproximação maior, tá, Bruno? Sendo bem honesto, né, pelo que eu vejo de fora, né, que não adianta trabalhar só um lado ou só o outro, tem que trabalhar todo o sistema, né, desde lá do profissional da ponta até o gestor, né, que vai decidir alocar recursos, né, e tudo mais, né? Então, eu acredito que seja um processo de sensibilização geral, global, para a importância disso, né, e de como isso vai trazer resultados bons para todos. Tá? Eu acredito que a gente, né, começa desse ponto, né, e isso vai derrubando barreiras, né, derrubando os muros que muitas vezes separam, né, um lado do outro, tá? E parte dessa sensibilização entra muito no que a Cris falou e o que o próprio Cristiano colocou, né, de que existe hoje um conceito, né, de que os dados hoje, inclusive, valem mais que petróleo, né, e não é de agora, isso já faz algum tempo, né? Dados são muito importantes, assim como nós, profissionais da saúde, a gente baseia a nossa decisão em evidência científica, hoje no mundo dos negócios as decisões são baseadas em dados, né? Então, mostrar com o resultado também, né, de que a decisão baseada em dados, ela vai trazer benefícios, né, que não é só baseado na minha experiência clínica, né, ou talvez numa evidência que já está um pouco ultrapassada, né? Hoje a gente está vendo no ensino e pesquisa a utilização de inteligência artificial com Big Data, né? Poder analisar, né, um número maior de dados, e hoje os sistemas hospitalares geram, né, muitos dados. Agora, o que é feito com isso? Eles são categorizados, eles são organizados, né? E entra toda a ciência de dados e tudo mais, né? Engenharia de dados também junto. Mas eu acredito que os dados eles têm que vir para embasar uma decisão mais acertada e, como o Cristiano falou, de uma forma amigável, né? Que não gere mais trabalho, ou, nossa, eu preciso entender isso aqui, é difícil. Então, não. Ele vai simplificar, ele vai dizer, ó, né, segundo os dados, o melhor a fazer é isso. Tanto é que na ciência de dados, né, começa a se trabalhar com inteligência artificial fazendo sistemas preditivos já, né? Ou seja, como consegue analisar uma amostra muito maior e dizer, ó, nessa amostra aqui a gente viu que, né, as características X, Y e Z tem uma prevalência maior, tem uma incidência, enfim, a gente começa a trabalhar já, né, com uma forma dos dados potencializarem a capacidade da assistência, né? Até com uma forma preditiva, mas baseada em dados, né? Então, enfim, eu acredito que seja muito nesse caminho, assim, de mostrar resultados, né? Que não tragam
né, mais trabalho para a equipe da assistência, né? Ou seja lá um potencializador, né? Seja uma ferramenta para aperfeiçoar, para fazer melhor, para fazer mais rápido, enfim, né? E, ao mesmo tempo, hoje, dentro da odonto, que é o contexto que eu mais estou inserido, se fala muito de odonto digital, né? Ou seja, tu vai escanear a boca do paciente, vai imprimir um dente na impressora 3D, enfim, tudo isso funciona e funciona muito bem. Mas os alunos não deixam de aprender o básico, né? Porque quando falta luz, né, o profissional continua ali e ele tem que saber se virar, né? E a energia elétrica, ela é um requisito básico para a tecnologia hoje em dia, né? Então eu acredito que nem tanto, né? Não é 8 nem 80. A gente tem que ter um meio termo de que tem que ter a adoção da tecnologia como potencializador, né? Mas tem que aprender o básico também, né? Para caso a tecnologia falhe, porque isso é uma possibilidade, isso, em algum momento é muito provável que aconteça também. A tecnologia não é perfeita, né? O profissional saiba, né? Ainda fazer de uma maneira mais convencional, né? Para não deixar o principal interessado, que é o paciente, na mão, né? Então eu vejo que existe aí também um desafio, né, de saber trabalhar bem os dois lados, né? Claro que é uma tendência muito maior da tecnologia vir com mais força, né, e ser utilizada em larga escala, né? Mas isso não significa que o básico, né, que vem já de um bom tempo, seja desprezado ou não seja mais necessário, tá? Tanto é que o cirurgião que opera dentro de uma cirurgia robótica, existe sempre como requisito um cirurgião acompanhando no local ali, não só o que está, né, controlando o computador, para caso a máquina falhe, entra o fator humano ali, né, e resolve, né? Então, eu acredito que é muito nesse sentido aí, né, que as coisas estão sendo trabalhadas e como isso vai diminuindo esses atritos, às vezes, que tem da tecnologia, com o uso na saúde, né, com o fator cultural e tudo mais. Vamos lá, Rodrigo, nos faz mais proposições aí para a gente discutir, então, por favor. Até proponho Tá no agora, mudo. Rodrigo, Tá no mudo, Rodrigo. o Felipe começar respondendo, né? E aí depois eu comento também. O Rodrigo tá no mudo. Obrigado, Bruna. Então, seguimos pelo Felipe. Acho que vocês já abordaram, mas como nosso colega da pesquisa, o Leandro Seron, trouxe esta questão para nós focarmos nela também. Como a assistência está aderindo à inovação? Há muita restrição, muita resistência por parte dos trabalhadores aí de diferentes categorias profissionais? Isso uma primeira questão. O Cristiano Link, nosso aluno aqui do curso de Gestão Hospitalar da faculdade, traz: no contexto da tecnologia e da inovação no SUS, teremos uma equiparação das mesmas tecnologias nos serviços públicos versus os serviços privados, ou seja, o quanto existe de disparidade, de incorporação de tecnologias, de inovação nos serviços públicos e nos privados. E aí, para finalizar esse segundo bloco de questões que o Felipe vai começar respondendo, mais uma questão levantada pela Bruna, mais algumas questões trazidas pela Bruna. Vocês viram que a Bruna gosta de trazer questões impares, né? Então, já é uma característica aqui da nossa gerente. Como trabalhar a questão da propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos por alunos? E, além disso, vocês poderiam comentar um pouco sobre a experiência que vocês têm nesse quesito? Felipe, segue respondendo aí, por favor, então. Perfeito, vamos lá então, vamos por partes, né? Essa parte da assistência, né, que a gente tinha comentado, né, que a adesão da inovação, ela depende muito, aí é uma opinião minha, né, pessoal, é claro, tá, gente? Depende muito da liderança adotar isso, né, para poder ser um fator, né, um vetor, um catalisador para que isso se espalhe, né, dentro do contexto, né, da assistência. É um dos pontos, claro, né? Não é só isso, mas eu vejo que tem que começar justamente, né, vindo já da gestão, da liderança, né, ver isso como vantagem e aí começar a propagar, né, para que toda a cadeia da assistência também faça uso disso, né? Enfim, às vezes também, né, é muito fácil existir só uma exigência de uma liderança sem ter a capacitação de toda a equipe. E isso é um desafio muito grande também, né? No sentido de que conseguir fazer, né, uma capacitação da assistência não é uma tarefa fácil, né? Ainda mais com hospitais do porte aqui, como o próprio Grupo Hospitalar Conceição, né? Então eu vejo isso como um desafio,
né? Que não existe uma resposta assim fácil, né? Ou um caminho só que vai fazer com que esse problema ele desapareça nessa restrição, talvez, né? Ou o impedimento, né? De que seja implementada a inovação, né? Na assistência. Mas eu acredito que se houver da gestão já, né? Um acordo assim, não, a inovação vai ser uma prioridade, né? A liderança já sabe disso. E se tem ferramentas, né, para sensibilização e capacitação da equipe assistencial, aí a inovação já não vai ter pontos de atrito, né? Ela vai conseguir permear toda a equipe, né, e ir modificando, melhorando o serviço, né? E muitas vezes tem que ter, quando a gente trabalha com inovação e com todas essas perspectivas tecnológicas, é muito bom a gente sempre ressaltar o ganha-ganha, né? Ou seja, o que o profissional ganha? Ele vai ganhar agilidade, ele vai ganhar, não precisar fazer um retrabalho, ele vai ganhar menos demandas de trabalhos repetitivos, né? Porque a tecnologia e a inovação tem feito isso muitas vezes, né? Tem facilitado as coisas, e o paciente ganha, e a instituição ganha, né? Tem que ser um ganha-ganha geral, né? Para todos. Então, a gente saber perceber valor na inovação, para mim, é um fator chave para que a assistência venha aderir, né? E a percepção de valor, bom, aí cada grupo de assistência vai ter que trabalhar o seu contexto, né? Por quê? Porque, né, existem diferenças, né, gente? Enfim, a parte ambulatorial para uma parte de internação, para uma parte de emergência, enfim, né, são contextos completamente diferentes. Então, não tem uma fórmula, né, uma receita de bolo que a gente utilize que vai funcionar para tudo, né? Aí vai muito da maturidade, né, da instituição e da liderança para saber como ir implementando isso, né? E eu acredito que a imposição é muito perigosa, né? Porque a imposição sem a percepção de valor, né, aí pode sabotar um pouco, né, e mascarar as vantagens que a inovação porventura traga, né? Mas eu acredito que se tiver um alinhamento legal, uma comunicação boa, né, e ferramentas, né, e capacitação para isso, eu acredito, né, que a inovação consiga sim, né, entrar muito, né, de uma maneira sem restrição na assistência, tá? E aí depois deixo, né, o Cristiano complementar. Pegando a próximo questionamento, vamos por partes, né? A tecnologia, né, a inovação no SUS, né? Pois então, ainda é uma grande barreira. Porém, né, existem muitos projetos de colaboração, que nem o South Collab Health, que eu falei aqui, que nasceu no South Summit, né, onde a gente tem tanto instituições privadas como instituições públicas trabalhando juntos para quê? Para que a inovação seja de amplo acesso, né? Ela não fica restrita mais só a quem desenvolveu, né, seja ele público ou privado, né? Então, esse contexto de colaboração, eu acredito que ele vai conseguir não resolver o problema, tá, Cristiano? Mas eu acredito que ele vai diminuir, né, essa diferença que existe entre o Sistema Único de Saúde, né, e a assistência ou o contexto de saúde privado, né? É claro que para uma instituição privada, por contar muitas vezes com um recurso, né, de forma mais facilitada, ela vai ter uma agilidade maior, né? O Sistema Único, por ser um contexto público, ele tem uma série de exigências, burocracias e tudo mais que às vezes, né, atrasam talvez alguns processos, né? Mas eu acredito que a equiparação ela é possível, porém ela vai depender de cooperação, né? Então hoje eu conheço várias iniciativas na saúde que buscam resolver problemas do sistema público com tecnologia privada, né? E aí existem termos de cooperação, né? Termos de parcerias aí, né? Entre instituições privadas e instituições públicas, a exemplo do que justamente o próprio Grupo Hospitalar Conceição já faz com a Unicinos, né? Tem vários projetos aí, né? Com uma instituição de ensino privada, mas que traz o benefício para a rede pública, né? Então, eu acredito que o quanto mais houver essa colaboração, né? Menos a gente vai ter que equiparar, vai estar muito próximo daí, né? O acesso à tecnologia e à inovação, tá? E o bom é que já existem projetos assim e eles têm crescido. Essa é uma ótima perspectiva, né? Vamos esperar, né, e torcer para que continue assim. E aí, para finalizar a pergunta da Bruna, as perguntas, né, que daí é para complicar mais ainda, né? Propriedade intelectual, né? Aí a gente vai para uma esfera não só de desenvolvimento da solução, mas aí a gente vai para uma esfera jurídica já também, né? No sentido de quem que é o dono da solução, né?
para isso, o que a gente tem feito já? Né, nos contratos de parceria, de cooperação, enfim, que são feitos, eu falo muito de onde eu estou, né, que é onde eu posso falar com mais autoridade. É justamente na hora de estabelecer a parceria, se prever, né, que se a solução for desenvolvida, né, e ela for viável, for de interesse das instituições, né, virar um negócio, virar um produto, virar um serviço, bom, ali no contrato já estava estabelecido que existe, né, quem é o dono de verdade, é os dois, não é? Isso tudo é um acordo que já é feito previamente, né, a essa cooperação, né, nessa questão dos alunos do hospital ou da instituição de ensino, né? Então, assim, e de novo, eu gosto de trazer para a cooperação. Eu acredito que dá para transformar todos em donos, né? Não precisa um só ter o bolo inteiro, né? A gente pode fatiar o bolo e cada um ser, né, dono de uma parte e depois se beneficiar mutuamente. Porém, eu acredito que não tem ainda uma receita de bolo também, né? Porque existem vários tipos de solução, existe vários perfis diferentes, né, de produtos que podem ser gerados através de inovação e de pesquisa, né? E aí acho que cada instituição vai modelando de uma forma que fique bom para todos os envolvidos, né? Mas a gente tem como prática nossa de sempre, por exemplo, colocar o aluno como dono também, né? A gente não exclui, sendo instituição de ensino, o protagonismo, né, e a propriedade do aluno. Porém, né, existe lá um recurso jurídico que eu não vou saber especificar para vocês, não é minha área de conhecimento, mas que coloca, né, que não é algo de um ou de outro, né, é algo que é coletivo, né? E aí, enfim, aí ele inclusive aponta para um próximo modelo de negócios onde coloque todos como dono, caso surja um CNPJ, surja um projeto, surja um produto, tá? E acredito que os hospitais já têm feito isso muito também, né? Com toda a questão de patentes, né, e de propriedade intelectual, eu sei que já temos cases bem legais aí. Um que eu conheço particularmente por um contexto familiar, que a Bruna sabe, é o do NIT do Hospital de Clínicas, né, onde lá uma médica desenvolveu um protótipo em 3D que foi patenteado, enfim, está sendo utilizado no hospital e que provavelmente tem interesse na indústria de produzir, e todos saem ganhando com isso, né, todos se tornam sócios, digamos assim, né, do negócio quando ele é feito, tá? Eu acho que é muito por esse lado. E eu acho que era isso, né? Conseguimos responder os três tópicos. Então, vai lá, Cristiano, por favor. Muito bom, Felipe. Vou fazer alguns comentários rápidos. Eu acho que o Felipe já foi bastante detalhado nas suas respostas, né? Muito bom. Então, assim, primeiro sobre a questão da aderência à inovação, né? Eu acho que o Felipe colocou muito bem que a resistência natural, quer dizer, as pessoas estão muitas vezes acostumados a fazer daquela forma e tem uma dificuldade de mudar, e é muito do processo que a gente usa de envolver as pessoas da ponta. Eu até vou botar aqui no chat, eu gosto muito de uma metodologia criada pelo Kotter, e até eu fiz um curso de especialização em digital, não era digital health, era health informatics, né? E vi vários hospitais americanos que têm usado com sucesso são 8 passos para a mudança. E, basicamente, se a gente olhar os 8 passos, até está em inglês o site, mas quem abrir no Chrome pode clicar ali no tradutor, ele bota tudo em português, né? E, então, assim, é um pouco um processo, né? Eu acompanhei a expressão que eu fiz era no John Hopkins, e o John Hopkins, ele acredita muito nesses passos para realizar a mudança. Então, na verdade, ele tem uns passos importantes, que é criar o senso de urgência, construir uma coalizão, mas tem uns que é bem interessante, como, por exemplo, ter um exército voluntário, quer dizer, envolver as pessoas da ponta na mudança. As mudanças falham porque muitas vezes elas vêm de cima para baixo. Ó, agora, a partir de amanhã, funciona assim. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que o Felipe trouxe, mostrar para os profissionais a vantagem, o que ele ganha com aquilo. Tá? E às vezes a gente tem mudanças que ele só perde, tem que trabalhar mais, tem mais coisa para fazer, só aumenta. Né? Então, que traga vantagem, que ele esteja junto no processo envolvido. Enfim, removendo barreiras é outra característica, ter vitórias de curto prazo, porque não adianta dizer, nós vamos implantar um novo sistema no hospital que vai estar pronto daqui a 3 anos. Bom, entrega, vai entregando. Em 2 meses já tem um resultado, já tem uma melhora, vai entregando aos poucos. E até, claro, depois os pontos finais ali, que é a aceleração, manter essa aceleração e institucionalizar a mudança.
porque às vezes isso não acontece, né? Então, a gente vê muitas soluções em hospitais. Eu vi um hospital, por exemplo, claro, não vou citar o nome, que eles tinham um problema que os médicos não registravam o que acontecia na ronda, né? Vai lá visitar os pacientes e não registrava. Então, eles criaram um sistema que ele tinha que registrar. E aí foram ver, um mês depois, os sistemas. 95% era mesmo que ontem. Ou uma frase assim, idem ontem, ou igual ontem. Quer dizer, registraram. Mas, para ser mais rápido, não registraram nada significativo. Depois, deixa eu ver aqui a segunda questão, que era justamente da tecnologia da inovação do SUS, que o Cristiano trouxe, e eu concordo com o Felipe, e só acrescentaria aí que muitos dos projetos financiados pelo governo, CAPES, CNPq, FINEP, eles são com foco SUS 100%. Então, muito da inovação em pesquisa que se faz, o beneficiário direto é o SUS. Claro que tem um caminho, muitas vezes, que é transformar aquele protótipo, aquele piloto, aquele estudo de caso, em produto. E aí, esse produto tendo uma empresa envolvida e tendo um custo, às vezes é mais difícil para os hospitais públicos adquirirem, mas aí é da parceria. Olha, vamos desenvolver aqui, o GHC é o maior hospital do Rio Grande do Sul, vamos desenvolver em parceria, mas em troca, o GHC será o usuário desta solução. Tá? Então, eu acho que aí aquele triângulo, a hélice quádrupla, como falou o Felipe, aí, né, envolver todos os atores importantes no processo, pode ser uma linha de solução nesse problema. E, por fim, da propriedade intelectual, é o papel dos nossos NITs, né? O Felipe falou do NIT do HCPA, a Unicinos também tem um NIT bem forte, e de definir os parâmetros. Obviamente que o aluno que propõe um projeto é o autor daquela inovação, mas, bom, a gente tem que pensar em todos os envolvidos. Teve um orientador, o orientador tem uma parte, talvez ele não seja o grande autor, o autor é o aluno, mas ele tem uma parte. Envolveu o recurso da instituição, então a instituição tem uma parte. Então, e essas partes, elas são importantes porque realimenta a pesquisa, realimenta a instituição, permite que novos processos sejam desenvolvidos. Então, é um processo que a gente tem aprendido aqui no Brasil. Eu morei um ano na Alemanha e trabalhei lá, e isso é muito natural para eles. Eles têm a lei do direito autoral, a lei da inovação muito forte, e muitas vezes essa inovação produzida é de posse de uma empresa, porque a empresa contrata a pesquisa, mais ou menos, dependendo da universidade, mas universidades tecnológicas, 50% da receita vem de empresas, projetos com empresas. Então, ela está pagando uma pesquisa e ela quer explorar comercialmente aquele resultado. Mas ela não é inventora. Inventor é o aluno que desenvolveu, é o professor que orientou, é a universidade que usou, e a empresa X vai explorar aquela solução comercialmente, devolvendo uma parte do investido para aquelas pessoas que se envolveram no processo. Claro que isso é um aprendizado para nós estamos vivendo isso no Brasil mais recentemente, e temos que construir também nossos modelos, botar os NITs a conversar, né? Outro dia a gente estava numa reunião, né, Bruna? Falamos juntamente com isso, já juntamos NITs, e aí definimos o modelo, né? Então, é um aprendizado para todos nós. Cristiano, Felipe, quero agradecer pelas respostas de vocês, ou pelas considerações a mais esse conjunto aí de questões que foram trazidas. Logo em seguida, eu vou passar a palavra para a Bruna, nossa gerente de ensino e pesquisa, para ela também fazer aí algumas considerações, não só em relação a esta mesa, a estas conferências, mas também nós estamos, ao final desta tarde, finalizando os próprios eventos, então para a Bruna fazer as considerações, mas também depois das considerações aí da fala da Bruna, se Cristiano e Felipe também quiserem fazer as suas considerações finais a partir de tudo aquilo que planejaram para essa tarde, a partir das questões que foram trazidas também, depois cada um de vocês vai ter mais algum momento aí para fazer as suas considerações finais, tá bom? Então, quero, na verdade, transmitir, resumir também todos os agradecimentos, todas as parabenizações que foram feitas para vocês por meio do chat. Passo, então, agora a palavra para a Bruna, nossa gerente de ensino e pesquisa, e depois da fala da Bruna, retorno com vocês, Felipe e Cristiano, para as considerações finais. Obrigada, Rodrigo. Então, vou ser bem breve, que eu não tenho, né, toda essa experiência que vocês têm aí com a fala, mas, enfim, queria agradecer imensamente. Eu estava com a expectativa lá em cima, porque eu conheço os dois, na verdade, os 4 que vieram falar com a gente aqui, e gosto muito e aprendo muito com todos vocês, então, para mim, é uma grande satisfação
poder proporcionar também para que as outras pessoas aprendam, né, e se utilizem um pouco do conhecimento de vocês. Então, superou as minhas expectativas, como sempre, né? O Cristiano foi o meu orientador e é um mentor para mim. Então, muito bom poder trazer ele aqui, né? E o Felipe é um grande parceiro aí. A gente tem pensado em várias ações em conjunto, né? Para inovação, educação, enfim. Então, foi uma grande satisfação ter todos vocês aqui, né? Queria agradecer também o Geraldo e o Wagner que estiveram com a gente ontem, né? Eu acho que foi um momento muito rico de troca de experiências, né? Foi um momento muito leve também, a gente conversou sobre isso ontem, né? Nem parece que não passou todo esse tempo, né? Porque foi extremamente rico o que vocês trouxeram para a gente. Então, queria agradecer e agradecer a todo mundo também que se inscreveu, que está aí com a gente, e dizer que a Escola GHC ela vem buscando cada vez mais, né? Implementar algumas coisas de inovação aqui dentro do Grupo Hospitalar Conceição. E se tudo correr bem aí até o final do ano, a gente vai ter algumas coisas para compartilhar com todo mundo. Obrigada, gente. Obrigado, Bruna. E agora, antes de encaminharmos o final dos nossos eventos, Cristiano, Felipe, se vocês quiserem se combinar aí, quem é que começa o encerramento para nós, por favor? Eu sugeri o Felipe, já que eu comecei falando. Felipe, por favor. Eu ia dizer que pela ordem alfabética tu podia ir na frente, né? Como você tinha começado antes, mas muito obrigado, Cristiano. Queria parabenizar, né, a escola do GHC por realizar um evento tão legal, né? Eu, infelizmente, ontem estava dando aula, não consegui acompanhar a fala, né, que iniciou, mas eu já sei que está no YouTube, então depois eu vou dar uma espiadinha lá. Mas parabenizar pela iniciativa, né? São discussões que são muito válidas atualmente, são necessárias, né? É legal a gente trazer à tona tópicos que não só estão em voga, né? Como se dizem meus alunos, professor, isso está muito hypado, é tudo hype, né? Mas o fato é que existe uma necessidade, né, de discussão, de trabalhar desses assuntos, né? E é muito bom ver, né, um grupo hospitalar através, né, da sua estrutura de ensino, né, e de pesquisa também e tudo mais, né, com a tradição que tem, com o tamanho que tem, está abordando, né, esses tópicos e trazendo visões diferentes, trazendo perspectivas, né, talvez surjam ideias, insights, e se surgir, eu acho que é uma missão cumprida para nós, né, Cristiano? Porque, às vezes, né, a gente não tem como fazer tudo o que a gente quer, mas se a gente gera inspiração, né, ou a vontade de mudança, né, enfim, curiosidade, eu acredito que já seja aí, né, aquilo que eu trouxe no final ali, que o Christensen fala, né, que é a motivação para mudança, né, para explorar novos horizontes através da inovação, seja um belo potencial aí que vai gerar resultados, tenho certeza, né? Ainda mais com um grupo hospitalar desse tamanho. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, muito obrigado pela paciência de todos, pelo convite aí, foi um excelente evento. Eu também gostaria de agradecer aí, começar agradecendo, bom, primeiro a Bruna aí pelo convite, né? O excelente evento organizado pelo GEP aí, pela Gerência de Pesquisa GHC, Escola GHC, muito bom que tenhamos mais eventos desse tipo. Também agradecer aí o Felipe pela parceria aí, debate em alto nível, muito bom, e o Rodrigo pela mediação, né? Que também teve aí organizando para que tudo corresse dentro do estabelecido. Por fim, em termos de agradecimento também ao público que participou ativamente pelo chat, fazendo ótimas perguntas e comentários, né? Porque o evento só é legal por causa da participação de todos. Então, a gente tem aí agora 59 participantes, que é um ótimo número aí num dia à tarde, né? Que às vezes o pessoal tá no trabalho ou numa atividade. Então, muito bom terem participado. E, por fim, dizer que o que a gente precisa é mais eventos como esse, é debater, é mais verba para pesquisa também, né? Que é algo importante para a gente poder transformar aproximar, criar essa ponte entre o que é a produção, a organização, no caso o hospital, e a universidade. Então, tirar os projetos de dentro do ambiente da universidade, levar os problemas do hospital para dentro das universidades, eu acho que é uma via de mão dupla, e o crescimento do nosso país, da nossa região, ele depende muito disso, de juntarmos as mãos, de trabalharmos todos juntos em busca de uma solução melhor para a nossa sociedade. Então, muito obrigado mais uma vez.
Depois eu vou reforçar os agradecimentos, mas antes de encaminharmos, a Bruna pediu novamente a palavra. Contigo, Bruna. Um minuto só, gente, que eu acabei esquecendo, mas quero muito agradecer a equipe aí da pesquisa também que trabalhou. Eu trago as ideias, mas eles botam a mão na massa, então, Leandro, Rogério, os Fernandos, Mônica, Cris, brigadão mesmo por comprarem as ideias comigo e fazer isso aí acontecer. Rodrigo, obrigado pela mediação também. Obrigado, Bruna. Então, no encaminhamento aqui, gente, do encerramento, na verdade, dessa 11ª Jornada Científica do Grupo Hospitalar Conceição e da 3ª Jornada Gaúcha de Pesquisa em Saúde, aí nas pessoas do Cristiano e Felipe, nossos conferencistas da tarde de hoje, nós agradecemos aos 4 conferencistas que participaram desses eventos. Como os 2 mencionaram também, agradecemos a todas as pessoas que se inscreveram e que participaram das nossas atividades, tanto o público interno como externo também ao Grupo Hospitalar Conceição. Agradecemos, como a Bruna já mencionou agora, mas é importante reiterar, a toda a comissão organizadora que nos permitiu estar aqui nesse momento. E ao mencionar a nossa presença, eu aproveito para relembrar que lá no YouTube, como foi mencionado, nós já temos a conferência de ontem. Logo em seguida, ao final da nossa atividade, ou no máximo amanhã, teremos também esta conferência que está sendo gravada, vai ser colocada e vai estar à disposição de todo mundo no YouTube da Escola GHC, assim como também reiteramos o convite para que vocês possam consultar, assistir, pesquisar todos os trabalhos que foram selecionados para esses eventos, que estão disponíveis no site ensinoepesquisa.ghc.com.br. Então, para prestigiarmos também todos aqueles que, por meio das suas pesquisas, que por meio dos seus trabalhos, submeteram as suas produções a esse evento. Então, também a estes autores que muitas vezes participam aí de forma anônima de todos os nossos eventos, o nosso muito obrigado. Para todos aqueles interessados, claro, lembro que no máximo em uma semana deverá estar disponível, por meio do sistema de gestão de cursos aqui do Grupo Hospitalar Conceição, os certificados a todos aqueles que participaram de todas as nossas atividades. E mencionadas, então, estas questões, trazidos esses elementos, aproveito para mais uma vez a agradecer a absolutamente todo mundo que de forma direta ou indireta contribuiu para essa 11ª Jornada Científica do GHC e para essa 3ª Jornada Gaúcha de Pesquisa em Saúde, eventos esses que nós encerramos agora exatamente neste momento e desejamos no próximo ano reencontrar todo mundo nas próximas edições dessas 2 atividades. Muito, muito, muito obrigado para todos, uma ótima tarde, bom trabalho e boas inovações também para todo mundo, se assim podemos encerrar. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau para todo mundo.